Bom, minha gente, hoje é dia 1º de abril, dia da mentira. Mas meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para falar sobre um fato verídico que aconteceu no sábado do dia 30. Bom, eu vou falar aí sobre a primeira partida da final do Campeonato Carioca, no sábado, né? Nova Iguaçu 0, Flamengo 3. Bom, o que alguns torcedores do Flamengo imaginavam é que talvez fosse um jogo um pouco mais difícil, porque às vezes as equipes elas não se abrem muito, né? Não vão muito para cima, porque é primeiro jogo, só que tem que... Não foi bem isso que aconteceu no Maracanã, tá? Na tarde de sábado, no Flamengo e Nova Iguaçu, não. O que aconteceu? Os dois times, tanto o Nova Iguaçu quanto o Flamengo, eles gostam muito de ter a bola, tá? Eles gostam muito de pressionar o adversário. O Nova Iguaçu não é exatamente igual ao Fluminense, que só tem aquela saidinha de jogo, tal, aquele toque de bola, toca pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, tal. Não. O Nova Iguaçu usa também esse tipo de saída, mas ele usa também a saída de bola mais esticada, às vezes lá com o Carlinhos. E o que fez o Flamengo? O Flamengo não fez uma pressão tão forte na saída de bola, aquela pressão tão incomodante, né, vamos dizer assim, na saída de bola do Nova Iguaçu, quanto fez contra o Fluminense, tá? Por conta disso. E aí, mas acabou dando certo. O Nova Iguaçu, ele teve uma ou duas chances no início do jogo, mas ambas em chutes de fora da área, porque o Flamengo deu espaços entre a zaga e o meio campo, e é isso que o Flamengo precisa ainda dar uma ajeitada, porque o Pulgar, o Arrascaeta e o De La Cruz, mas principalmente o De La Cruz e o Pulgar, eles estavam um pouco distantes da linha de zaga, tá? E aí o Nova Iguaçu teve sim chances em chutes de fora da área, e isso até os 15, 20 minutos do primeiro tempo. Aliás, até os 15 minutos. Porque exatamente aos 20, o Flamengo teve um lance dentro da área que o Ayrton Lucas recebeu a bola e acabou sofrendo o pênalti do atacante Xandinho, do Nova Iguaçu. Antes, é claro, o Flamengo teve duas chances bem claras, né? Um escanteio curto cobrado pelo Cebolinha, que o Pedro desviou, e o goleiro do Nova Iguaçu fez uma grande defesa em cima da linha. E no rebote dessa chance veio outra chance, né? Um cruzamento para a área que o Fabrício Bruno cabeceou e muitos acharam até que fosse para escanteio, né? Só que tem que a bola bateu na trave e foi direto para fora. Bom, e aí o Ayrton Lucas sofre esse pênalti aos 20 minutos. E o Pedro vai lá, bate muito bem, dessa vez, ao contrário do outro pênalti que ele acabou perdendo, contra o Boa Vista, aliás, onde ele foi vaiado, e faz 1-0 o Flamengo. Aliás, ele até desloca o goleiro nessa cobrança. E assim, o jogo fica muito mais tranquilo para o Flamengo. O Flamengo toma conta de vez do jogo. O De La Cruz acerta o posicionamento dele, porque, como eu falei, ele estava dando espaços para o time do Nova Iguaçu, e aí ele acabou diminuindo um pouco essa quantidade de espaços. Ele e o Pulgar, principalmente, tá? E aí depois o Flamengo começou a criar chances em profusão e perder. Até que no finalzinho do primeiro tempo, no último lance do primeiro tempo, aliás, veio um cruzamento para a área, da direita para a esquerda, o Arrascaeta ajeitou de cabeça e o Pedro ganhou de cabeça do zagueiro e foi lá e fez aquele que seria o segundo gol. Seria porque
porque o Pedro acabou que estava em impedimento, segundo o VAR. Bom, segundo o VAR, por quê? Porque, assim, a gente recebe as imagens do VAR na transmissão e vê que a imagem não está muito conclusiva não, tá? As linhas são traçadas, tal, eu acho que foram mal traçadas as linhas, tal. A linha foi traçada, eu acho que no pé do zagueiro do Nova Iguaçu, talvez devesse ter sido traçada no ombro, tal, mas tudo bem. Mas existe uma regra no mundo do futebol agora com o VAR que diz o seguinte, que se a imagem não estiver muito clara pro VAR, segue a decisão de campo. Então, eu acho que deveria ter seguido a decisão de campo pelo fato de que a imagem estava até meio borrada, entendeu? Pelo menos a imagem que chegou pra gente, tá? Que estava assistindo o jogo. Bom, mas enfim ficou 1-0 Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Luiz Araújo, que não estava muito bem no jogo, ele não estava muito bem tecnicamente, tá? Porque taticamente ele cumpria uma função importantíssima, que era voltar para marcar, se posicionar bem ali pelo lado direito, ajudar ali o Varela, como diria o Tite, o externo que abre o campo, né? Se bem que o Varela, no jogo contra o Nova Iguaçu, ele teve que vir mais por dentro por conta disso, né? Do externo que abre o campo, e ele não vai muito bem nessa função não. Mas o Luiz Araújo é um jogador muito inteligente nesse ponto, taticamente, e é isso que faz com que o Tite o escolha como titular, né? Mas o Luiz Araújo faz um lance fantástico no lance do segundo gol, né? Ele recebe na meia direita e faz um lançamento espetacular, a famosa fatiada na bola, lá na ponta esquerda pro Cebolinha, né? E o Cebolinha corre, chega, evita a saída, dá 2 toques na bola e cruza perfeitamente pro Pedro chegar de carrinho e fazer Flamengo 2-0 no comecinho do segundo tempo. E aí é que o jogo amansou, ficou bem tranquilo mesmo pro Flamengo. O Tite pôde fazer algumas alterações aí para poder até dar um descanso pro time que vai jogar amanhã contra o Milionários lá na Colômbia, tá? E aí o time pôde rodar depois do segundo gol. E aí, mais pro finalzinho do jogo, houve uma boa jogada do Arrascaeta dentro da área, que ele ganhou da dupla de zaga do Nova Iguaçu, mas se enrolou um pouco, o zagueiro chegou cortando, bola sobrou pro Pedro, o Pedro deu um chapéu no primeiro zagueiro, no que ele tentou dar um outro chapéu em cima do Rômulo, o outro zagueiro do Nova Iguaçu, o Rômulo chegou desesperado na tentativa de cortar e acabou jogando contra o próprio patrimônio. E fez Nova Iguaçu 0, Flamengo 3. Bom, e assim, o que fica do primeiro jogo? O Flamengo poderia ter feito mais? Poderia ter feito mais. O Pedro, por exemplo, digamos assim, ele perdeu um gol feito, que o Arrascaeta dá um passe de letra espetacular para o Cebolinha, Cebolinha chega cruzando e o Pedro chega atrasado um pouquinho no lance, né? Tem essa chance que eu falei logo no começo do jogo, do próprio Pedro, que o goleiro faz uma defesaça, e tem a cabeçada do Fabrício Bruno logo depois. O Flamengo teve outras chances, por exemplo, teve uma que o Luiz Araújo chegou chutando mal de pé esquerdo. Se ele chuta bem, talvez ele fizesse o gol, tá? Então o Flamengo teve algumas chances para fazer até 4 e 5-0, quiçá. Mas 3-0 tá excelente pelo que o Flamengo jogou. O Flamengo jogou muito bem contra o Nova Iguaçu, entendeu? Não deixou um time que é
muito bem organizado pelo Carlos Vitor jogar, porque esse time do Nova Iguaçu, lembrando, ganhou 2 vezes do Vasco, né? E empatou a outra. Ele empatou com o Botafogo e perdeu por 3-0 do Fluminense, mas foi uma atuação meio fora da curva do Nova Iguaçu, tá? Então, ele dificultou bastante a vida aí de quase todos os grandes nesse ano no Campeonato Carioca. Tá bom, minha gente? Bom, e você? O que você achou desse Nova Iguaçu 0, Flamengo 3, que, aliás, rende ao Flamengo a vantagem de poder perder por 2 gols de diferença no segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Aliás, sabe quando foi isso, que aconteceu isso pela última vez? Não tem tanto tempo assim, não. Foi na final do Campeonato Carioca de 2000, que o Flamengo meteu 3-0 no Vasco, de Romário, de Viola, de Pedrinho. Rapaz, só craques naquele time do Vasco. Juninho Pernambucano também, Elton, entendeu? O Flamengo meteu 3-0 nesse timaço aí. Flamengo de Fábio Baiano, Atirson, né? Enfim, Tuta, que fez o gol do título, Juan, né? Flamengo aí desses grandes jogadores também metendo 3-0 no Vasco no jogo de ida. E o Flamengo meteu 2-1 no jogo de volta também. Bom, o que você achou desse Flamengo 3, Nova Iguaçu 0, hein? Diga aqui nos comentários no canal Potência Rubro-Negra. Deixa aquele like maneiro nos nossos vídeos, tá bom? E, por favor, nos ajude também a aumentar a qualidade nas nossas produções, tá bom? A gente vai, mas a gente volta amanhã com mais aqui no canal Potência Rubro-Negra. Tchau, tchau, gente!